Há séculos, o racionalismo e o cientificismo tentam buscar explicações para a existência humana. Segundo essas escolas de pensamentos, seriam o suficiente para explicar a existência do ser humano. Apesar da razão, a ciência não consegue nem desvendar alguns mistérios sobre o corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma crise gigantesca em sua realidade. Somente algumas respostas e dúvidas que pairam na mente do ser humano nós só encontraremos por meio da fé e de um estudo profundo da palavra de Deus. Para você que não sabe o que é o racionalismo e o cientificismo, o racionalismo tem como corrente que valoriza as relações sociais, culturais, histórias, com base para compreender a realidade. Já o cientificismo é crença de que só a ciência fornece o conhecimento verdadeiro, excluindo qualquer outra forma de conhecimento ou de sabedoria, da qual venha a trazer explicações para estas dúvidas que pairam sobre a mente do ser humano. Muito prazer, eu sou o professor Wilson. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Meus nobres, nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD e nós entramos agora no quarto trimestre de 2025, onde nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. E nós vamos abordar hoje a lição de número 2, 12 de outubro de 2025, que tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo está em Salmos capítulo 139, versículo 14, que nos diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática nos fala: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então a ciência ela busca explicar o mistério do corpo humano, que é uma das máquinas mais perfeitas e maravilhosíssimas de toda a existência humana. E a ciência ela busca essas explicações, mas o crente, o servo de Deus, aquele que crê na sua palavra, que tem a sua fé e a certeza convicta no seu Deus, ele descansa mediante essas perguntas, porque estas perguntas e estas dúvidas, elas só terão resposta por meio da fé. Fé esta que nós cremos, que nós temos na pessoa de Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai único e suficiente, Criador de todas as coisas. Meus queridos, você que é novo no canal, se você não sabia, nós postamos os tópicos separadamente. Hoje nós vamos falarmos sobre o primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre a maravilhosa obra de Deus. Em seguida eu vou postar outro vídeo falando sobre o segundo tópico, onde nós vamos falar sobre o corpo e a glória de Deus. E depois nós postaremos o terceiro tópico em um terceiro vídeo separado em partes, que nós vamos falar sobre o corpo e a coletividade. Então, meu amado, eu gostaria de lhes pedir que atente-se às aulas que nós postaremos separadamente, para que assim nós possamos, falar com mais veemência, com mais clareza sobre a lição bíblica, para que não fique algumas dúvidas, mas ficar algumas dúvidas aí em sua mente. Então, você faz as perguntas aí nos comentários e nós lhes responderemos assim que possível. Também, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E eu quero aqui louvar e exaltar a Deus, porque durante os últimos 20, 15 dias no máximo, nós alcançamos
mais que 60 inscritos. Talvez você esteja vendo aí um pequeno número de inscritos, né, no nosso canal, eu acho que está em 270 mais ou menos, mas para mim já é uma grande vitória, né? Passamos quase um ano ali encalhado entre 200, 190, 188, e depois que passamos a postar as lições da Escola Bíblica Dominical, tem tido esse crescimento. Isso simboliza que você tem gostado das nossas aulas, dos nossos ensinamentos aqui passados. Isso me motiva mais ainda a estudar, a buscar mais o conhecimento e a criar mais conteúdos para que assim você seja edificado pela palavra de Deus. Amém? Meus queridos, nós vamos falar sobre o primeiro tópico, onde vamos abordar a maravilhosa obra de Deus. O primeiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar sobre do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, no original, Adão, no original no hebraico, do pó da terra, Adamar, termina com AH, também esta é a palavra no original hebraico. Em Gênesis capítulo número 2, versículo de número 7, vai nos dizer isso, né? E Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o homem foi feito homo vivente. Meus queridos, a palavra Adão, no hebraico, significa homem, humanidade por completo. E a palavra Adamar, no original, significa terra, solo. Então, meus queridos, aqui nós temos aqui uma referência daquilo que eu falei na lição do número 1, que quando Deus criou o homem, Adão, Deus ele apenas não enxergava apenas Adão, mas toda a sua raiz genealógica, toda a humanidade, não apenas um homem. Por quê? Porque a palavra Adão no hebraico significa homem e humanidade, falando assim de todas as pessoas. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Meus amados, um homem adulto, ele tem aproximadamente 56 litros de água. Uma criança, ela tem aproximadamente 70 a 76 litros de água. O corpo do ser humano é uma formação tão gloriosa e tão perfeita que o nosso corpo ele comporta aproximadamente 37 trilhões de células. Existem alguns cientistas que vão mais além, que acreditam que o ser humano ele compõe 100 trilhões de células. Olha só que coisa magnífica, meus irmãos. E medindo em fita métrica, apenas 37 trilhões de células, medindo em fita métrica, dá o equivalente a ir e voltar à Lua mais que 3 vezes. Tudo isso cabe dentro do nosso corpo, dentro do corpo do ser humano. Como, meus irmãos, tudo isto vai caber dentro do nosso corpo? É mistério de Deus. A ciência ela nunca vai explicar como 37 trilhões de células cabe dentro do corpo do ser humano. Por quê? Porque Deus, ele é glorioso em tudo que fez. E quando você olha para este ser humano, que você estuda a antropologia, não só bíblica, mas também terrena, você descobre que algumas perguntas não vai ter explicação, principalmente esta, de que nós temos 37 trilhões de células, alguns acreditam que 100, que medida em fita métrica é o suficiente para ir e voltar à Lua mais que 3 vezes. E olha só que interessante também, meus irmãos. O ser humano ele possui aproximadamente 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, somando artérias, veias e capilares. A Terra, ela em sua circunferência, ela possui 40 mil quilômetros. Então, se você estender todos esses vasos em linha reta, eles dariam para dar a volta, 2 voltas completas
ao redor da Terra. 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos o ser humano ele tem, que se medir em linha reta, dá o suficiente para dar a volta à Terra por mais de 2 vezes. Tudo isto compõe o nosso corpo. Para você ter uma ideia, meus irmãos, da gloriosa máquina que é o ser humano. Como Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária e complexa? É uma pergunta. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Só pode ser explicado pela fé. Não tem como o ser humano explicar, senão por meio da fé. E o escritor da lição, o pastor Silas Queiroz, ele faz uma pergunta. Como o Criador, valendo-se de uma obra, de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária e complexa e completa, com uma matéria incomum, que é a Terra, como o ser humano, como Deus consegue criar uma obra tão completa dessa? Somente pela fé, meus irmãos, é que nós podemos explicar. Meus queridos, eu também estou com um livro de apoio, e o livro de apoio, ele nos fala profundamente na lição, né? O livro aqui do pastor Silas Queiroz, que vem acompanhado da lição. E ele também fala que como os elementos químicos que existem na Terra também foi comprovado cientificamente que existe no ser humano. Por exemplo, o oxigênio, o magnésio, potássio, fosfato, sódio, dióxido de carbono e muitas outras matérias que compõem a Terra, que há na Terra, também compõem o corpo do ser humano, como uma prova clara e evidente de que o ser humano veio do pó da Terra. Então, meus queridos e amados irmãos, o pastor Silas Queiroz ele faz uma pergunta, né? Somente pela fé é que nós conseguiremos explicar como tudo isso, como esta obra ela é tão perfeita, né, o ser humano. O segundo subtópico do terceiro tópico, nós vamos falar sobre Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva. Em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 3, versículo 20, mas vou estar aqui a repetir, dá uma pausa aí no vídeo, lê na tua Bíblia para que esclareça mais o seu entendimento. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmos capítulo 139, versículo 13 e 15 e Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Meus amados irmãos, é interessante observarmos que Deus ele cria o homem do pó da terra. E a mulher não é criada do pó da terra, mas ela é tirada do homem. Deus ele faz cair um profundo sono em Adão, e a Bíblia nos diz que ele serra uma costela de Adão, e daquela costela ele vai e cria, e forma, e faz a mulher. Nós estamos vivendo em um tempo de ideologias, onde a ideologia, principalmente o movimento feminista, tem usado um ditado ou um bordão popular entre eles, que é meu corpo, minhas regras. Mas é interessante, irmãos, que quando a gente estuda um pouco a antropologia, o corpo, o ser humano, a gente descobre que a antropologia, o estudo do corpo humano, do ser humano, ela nos fala que o ser humano, principalmente o sexo do ser humano, não só a Bíblia, mas a ciência ela prova isso, que há uma distinção entre o homem e a mulher. Os cromossomos, por exemplo, do homem XX, da mulher XY, há uma diferença nos cromossomos. O Nancy Pearcey diz assim:
Hoje, o tratamento aceito não é ajudar as pessoas a mudarem o seu sentimento interior de identidade de gênero para combinar com o seu corpo, mas a mudarem o seu corpo por meio de hormônios e de cirurgias para que este passe a combinar com os seus sentimentos. O que ele está dizendo é que a mudança de sentimentos no ser humano, eles já não tratam mais da forma que esses sentimentos eles têm que serem mudados no ser humano, mas que o corpo ele tem que ser mudado baseado em seus sentimentos. E essa ideologia ela é empregada na sociedade, inclusive eles querem colocar nas escolas, nos meios de educação, como um modelo de um exemplo a ser seguido. Eu quero lhes dizer aqui que eu não sou preconceituoso, nem tampouco eu estou ensinando, que fique bem claro aqui para o YouTube, para o querido e amado irmão que está ouvindo, que eu não estou insinuando aqui você a ser preconceituoso. Mas o que eu estou lhe dizendo é que a pessoa que optou para viver o XXX gênero, ela não tem que ser um exemplo de modelo de comportamento na sociedade. Por exemplo, ela pode ser um exemplo de barbeiro, de cabeleireiro, pode ser um grande exemplo na moda, pode ser um grande exemplo como um cantor, uma cantora, mas ele não pode ser um exemplo de comportamento familiar. Até porque existe a união estável, mas não um modelo de família para pessoas do mesmo sexo. E é interessante observarmos que o Pearson, ele diz assim, a biologia é mais do que um pedaço de carne entre as pernas. Em um TED Talk popular, a cardiologista Paula Johnson declarou, olha só que interessante, todas as células têm sexo. E o que isso quer dizer é que homens e mulheres são diferentes em tudo, isto até no nível celular e molecular. Significa que somos diferentes de todos os nossos órgãos, desde o cérebro até o coração, os pulmões e as articulações. Em outras palavras, não importa qual seja a sua fisiologia de gênero ou qual seja o modelo de vida que você queira viver. Quando estiver doente e o médico colocá-lo na mesa de cirurgia, ele continuará precisando saber o seu sexo biológico original para lhe dar o melhor tratamento médico possível. Porque diverge muito, meus queridos e amados irmãos, o tratamento médico para homem e para mulher. E como a biologista aí, Paula, ela fala que todos os nossos tecidos celulares, ele nos indica o que nós somos, ou o sexo que somos. Quando esta pessoa chegar para um médico numa mesa de cirurgia, ela vai ter que falar o seu sexo biológico a qual ele nasceu. E a Bíblia, ela não descarta isso, a Bíblia, ela já prova, ela diz que o homem foi feito macho e fêmea, e a Bíblia, ela nos dá clara evidência disso. Nós ouvimos muitas pessoas falarem, dizendo, coloca duas pessoas do mesmo sexo numa ilha e vão morrer ali e se extinguir ali. Por quê? Porque o ser humano, o homem e a mulher, ela foi criado para multiplicação. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos essas referências bíblicas, né, dentro da palavra de Deus. O terceiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar também sobre a individualizada formação integral. Deus forma o espírito, a alma e o corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito ainda no ventre. Nós temos aí um movimento também, meus queridos e amados irmãos, que faz parte, né, do movimento feminista, que eles falam meu corpo, minhas regras, e eles querem aprovar aí, assim, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o direito ao aborto. E nós, como os cristãos, nós temos clareza espiritual e confirmações bíblicas de que o aborto ele é satânico e ele é diabólico. A Bíblia, ela vai nos apresentar
versículos de que Deus, ele conhece o ser humano ainda mesmo informe. Então, meus queridos e amados irmãos, qualquer prática abortista, ela tem que ser um crime. Não só pela palavra de Deus, mas também a ciência ela prova isso. Bom, o Salmo 139, versículo 13, nos diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E olha só o que a Bíblia vai nos dizer em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, antes que te formasse, antes da formação no ventre, Deus está falando para Jeremias: eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus está dizendo que conhece o ser humano antes da formação no ventre. Gênesis capítulo 25, versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, porque sou assim, e foi-se a pergunta ao Senhor. E aqui nos fala de Jacó e Esaú, que quando eles estavam no ventre de sua mãe, eles lutavam entre si. Como pode, meus irmãos, uma criança que está dentro do ventre lutar entre si? Então isso quer dizer que elas tinham consciência, que elas tinham vida mesmo dentro do ventre, meus irmãos. Entendeu que qualquer prática abortista, ela é pecado. A Bíblia vai nos contar que um anjo visitou a Zacarias quando ele oferecia sacrifício, e ali o anjo falou que a sua mulher iria produzir, ela era estéril. Ou seja, antes da formação, antes que existisse vida naquele ventre, Deus já tinha promessa e planos para aquela criança. Assim também foi com Maria. Antes de Jesus vir, o anjo apareceu a Maria e falou para Maria que ela iria gerar. Entendeu, meus irmãos, que antes que existe vida, Deus ele já tem planos e projetos para a vida inexistente naquele ventre. E a Bíblia nos conta que em Lucas capítulo número 1, versículo número 39 ao 41, né, nós vamos ler aqui do 39 ao 41, que nos diz assim, ó: e naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, a criança que estava no ventre de Isabel saltou. Então, meus irmãos, a Bíblia ela nos dá a clara evidência disso. Gálatas capítulo 1, versículo 15, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, meus irmãos, qualquer tipo de prática abortista é pecado. É diabólico esta lei, estas leis satânicas que aí estão para serem aprovadas. E queira Deus que não. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para a sublime valor de maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Eis aqui o conselho que o pastor Silas Queiroz lhes entrega. Você que é mulher que está me assistindo, você que é homem que talvez pense dessa forma, que está me assistindo, você que é professor que vai ensinar os seus alunos, bom seria que você tivesse livre de apoio, mas se não tiver, meus irmãos, não teve condições de comprar, pesquisa na internet, pesquisa, compra livros, pesquisa nos meios de informações que você tiver acesso, pede Bíblia de estudo emprestada, pesquisa na tua Bíblia de estudo, para que você possa mostrar, ensinar e educar a essa sociedade, principalmente aos seus alunos, pois o diabo está aí, meus irmãos, querendo tirar vidas antes que ela venha a ter vida aqui na terra. Eu falo, não no ventre, mas que ela venha à terra, porque ainda no ventre existe vida.
ainda no ventre existe vida. O gameta masculino, quando se funde com o gameta feminino, ali já existe a vida. Para identificar o sexo da criança, é necessário a junção e a identificação do espermatozoide masculino com um óvulo feminino. E depois de alguns dias e semanas, segundo a ciência nos diz que ela é de tamanho de um nível celular e após algumas semanas já dá para ser perceptível e sentida pela mãe, e ali vista em 3 meses a formação já completa por intermédio de uma outra. Então, meus queridos e amados irmãos, espero que esta aula deste primeiro tópico tenha sido muito esclarecedora para você. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixe seu like, fortalece, compartilha, meus irmãos, para que este canal venha crescer e venha alcançar muitas vidas. Que Deus nos abençoe. Até o segundo tópico, em nome de Jesus.